Fala, seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom, galera, hoje tivemos o primeiro jogo da final aí da Copa do Brasil e eu já vou começar o vídeo, né, chamando a atenção de você que foi inocente de cair nessa conversa de craque Neto e da mídia aí, de que o Vasco era, aliás, que o Corinthians era muito favorito contra o Vasco, porque Copa é isso. É justamente por Copa ser assim, permitir que os times que não são os melhores ganhem, que o Corinthians está nessa final e que o Vasco está nessa final. Que o Corinthians conseguisse eliminar o Palmeiras, que era colocado como super favorito, que o Corinthians conseguisse eliminar o Cruzeiro, que era colocado como muito favorito contra o Corinthians, que o Vasco conseguisse eliminar o Fluminense e que os times que terminarem em 13º e 14º lugar do Campeonato Brasileiro estivessem na final da Copa do Brasil. Então a gente sabe, Copa, e isso eu dei os exemplos dessa edição aqui da competição. Se a gente for puxar o histórico, Copa é o que permite o Santo André chegar na final da competição, o Brasiliense, enfim, se a gente for puxar a história, eu vou ficar uma boa parte do vídeo aqui só lembrando todas as vezes que os times que não eram favoritos chegaram em finais e até ganharam a Copa do Brasil. Então, assim, cair nessa ladainha de porque o Corinthians tinha um histórico superior ao do Vasco em jogos recentes aí, o Corinthians ia chegar e amassar o Vasco hoje, é coisa de juvenil, né, gente? Por favor. Mas, posto isso, eu falei o lado negativo de quem acreditou nessa conversa, né? Agora vamos pro lado positivo. Quer dizer o quê? Não tem nada definido. Não é também porque o Vasco vai fazer o segundo jogo lá no Rio de Janeiro que o Corinthians não tem condições de arrancar um outro empate ou de repente até ganhar o jogo de 1-0 lá, entendeu? Numa bola vadia, como tem um narrador que fala isso, eu esqueci agora quem que é. Numa bola vadia conseguir um gol de cabeça aí e conseguir. Mas para isso vamos ter que jogar muito mais do que jogamos hoje, porque meu Deus, cara, como eu xinguei, que partida horrível, hein? Puta merda, cara. Neoquímica Arena linda mais uma vez, 47 mil pessoas, mosaico lindo e tal. E o time não correspondeu. O time fez uma partida medíocre, vários jogadores com um, passes errados em profusão. Eu não vi estatística do jogo, né? Geralmente eu termino o jogo, eu já venho aqui gravar. É um vídeo de torcedor, não sou analista nem nada. Mas no olhômetro, digamos assim, dá pra falar facilmente de mais de dezenas de passes errados, porque só se somar o do Carrilho e o do Garro, eu tenho certeza que já dá mais de 10. Tranquilo, entendeu? Então, cara, que partida medíocre, cara. Eu não sei se foi nervosismo da final, eu não sei o que foi. Yuri Alberto e Mateuzinho batendo boca, tava vendo eles bateram boca na hora da cobrança de um escanteio. Eu não sei se é porque eu não entendi o motivo, eu não sei se é pela substituição, acho que o Mateuzinho pensou que era o Yuri que ia sair, falou pra ele ir logo, eu não sei se foi isso, mas daí no final do jogo mostrou eles batendo boca de novo, mostrou o Dorival batendo boca com o torcedor na arquibancada, enfim, cara, foi... Apesar de todo esse contexto que eu apresentei, de saber que jogo de Copa não é fácil, mas foi muito aquém do que eu esperava que ia ser, cara. Porque eu sempre comento com os meus amigos corintianos, e já falei isso em outros vídeos aqui também, que eu sinto saudade daquela fase do Caiu e Itaquera já era, entendeu? Corinthians, eu não vejo o Corinthians fazer um jogo dominante em casa, mais. Né? Não só agora com o Dorival, já faz um bom tempo isso. Mas agora na fase do Dorival, então, haja vista que a gente viu. A gente classificou perdendo pro Cruzeiro o outro jogo, né? A gente pode esquecer disso. E hoje o Vasco fez uma partida onde, uma boa parte do jogo, o Vasco foi muito superior ao Corinthians. Né? Chegou uma hora do primeiro tempo lá que o Vasco tava. Eu não lembro, mas eu lembro vagamente, assim, que acho que era coisa de tipo assim, 30 minutos do primeiro tempo, o Vasco com quase 60% de posse de bola, 4 chutes a gol e o Corinthians com um chute a gol, entendeu? Depois foi se equilibrando, terminou o jogo com a posse de bola quase igual, né? A quantidade de chutes a gol não tão alta assim, apesar que eu acho que as chances do Vasco foram melhor. Enfim, os dois times tiveram gols anulados por impedimento, enfim, mas, cara, pra mim o Corinthians pecou muito nesse aspecto, principalmente dos passes errados, né? O Corinthians não conseguia ficar com a posse de bola, dava a bola pro Vasco toda hora, muita burrice e diversos ataques sendo gerados através desses passes errados.
Mas vamos falar um pouquinho aí sobre o lance a lance do jogo aí, beleza? Bom, o Coringão foi a campo, saiu jogando com o Hugo no gol, o Mateuzinho e o Matheus Bidu nas laterais. O mesmo time, basicamente, quase o mesmo time. O Gustavo Henrique e o André Ramalho na zaga. Meio de campo com 3 ali, que ele começou primeiramente com o Raniel, o Martinez e o Breno Bidon e o Garro um pouco mais à frente para armar. E o Yuri Alberto e o Memphis Depay lá na frente. Com 6 minutos, nas coisas que eu deixo meio que anotado aqui para falar durante o vídeo depois, eu já percebi que parecia que o Garro estava em outra rotação. Acho que com 6 minutos de jogo ele já tinha errado uns 2 ou 3 passes, tá? E eu tava com uma expectativa boa dele sair jogando, porque ele tinha entrado muito bem no jogo contra o Cruzeiro, né? A gente coloca até que aquele amasso que o Corinthians deu no Cruzeiro no segundo tempo passou muito pela entrada do Garro, né? Mas no jogo de hoje, galera do céu, ele só errava passe, meu Deus do céu. Com 12 minutos, o Corinthians fez aquilo que se espera que faça contra o Vasco, né? Que o Vasco já provou desse veneno várias vezes sob o comando do Fernando Diniz, que a gente sabe que o time dele sofre contra times que fazem isso, mas pressionou a marcação, o Memphis roubou a bola no campo de ataque, certo? Sobrou pro Breno Bidon, que chutou, mas o Breno Bidon infelizmente pegou mal na bola, acabou chutando do lado do gol do Vasco ali, né? Mas nem acertou o chute no gol. Com 18 minutos, o Vasco puxou um ataque, lançou a bola nas costas da zaga do Corinthians e eles conseguiram fazer o gol, né? Mas esse foi um dos gols que foram anulados que eu citei anteriormente no vídeo, que o Corinthians deu sorte que tava isso aqui, o jogador do Vasco impedido. Puta merda, mas assim, o Vasco já tava muito, na minha visão, o Vasco já tava bem melhor nesse momento do jogo, entendeu? Então, assim, cara, eu tô muito injuriado, que partida horrível do Corinthians, mano. E logo na sequência desse lance, tipo assim, coisa de 3 minutos, o Vasco criou umas 3 chances de gol, entendeu? E o que a gente esperava que o Corinthians fosse fazer contra o Vasco tava fazendo contra o Corinthians. Fazendo marcação alta e forçando o Corinthians a sair jogando errado. E o Corinthians já nem... Aí, mesmo em lances que o Vasco não tava pressionando, o Corinthians já tava tocando a bola errada. Imagina quando o Vasco pressionava, então. E daí, nessa daí, o Vasco conseguiu 3 chances de gol em coisa de 3 minutos, cara. É surreal, mano. Aí, só com 25 minutos que o Corinthians fez aquela jogadinha que tá ficando, entre aspas, manjada, né? O Corinthians faz isso, mas faz com uma eficiência que mesmo os times sabendo que o Corinthians vai fazer, acaba dando certo, né? Que é o Garro bater a falta bem aberto, né? Acaba que algum jogador ali do próprio Corinthians faz um bloqueio na marcação para que um fique aberto lá na ponta e cabeceie para o meio da área. Então o Corinthians fez isso, eu não lembro se foi o Gustavo Henrique, foi o André Ramalho, eu tenho quase certeza que foi o André Ramalho, cabeceou para o meio da área. E aí a bola desviou no Yuri, o que acabou que quando sobrou para o Memphis Depay fazer o gol, estava impedido. Assim, eu nem comemorei, porque eu já tive a sensação... Geralmente eu comemoro, mas esse aí eu não sei porque. Eu tive um feeling que o Memphis estava na frente. Então, tipo assim, eu falei assim, não, eu só vou... Deixa eu confirmar se o VAR vai dar o gol ou não. E realmente o Memphis estava na frente e foi invalidado o gol do Corinthians. Aí com 31 minutos, a gente só não tomou o gol do Vasco, porque o atacante do Vasco fez uma jogadaça pela ponta esquerda do ataque deles, né? Cortou na minha opinião, quando ele cortou esse primeiro, já era pra ele ter finalizado. Assim, vendo da visão do vascaíno, né? Como corintiano, graças a Deus que ele não finalizou. E aí deu tempo, se eu não me engano, foi do Mateuzinho chegar travando a marcação ali. Então, tipo assim, se ele não tivesse esse preciosismo de querer driblar mais um, provavelmente teria sido o primeiro gol do Vasco nesse lance aí. Aí com 36 minutos, eu tava vendo aqui nas coisas que eu deixei marcado, é isso que eu falei mesmo, o Vasco já estava com 4 finalizações no gol e mais posse de bola que o Corinthians. Depois, com 41 minutos, sobrou uma bola pro Raniel ali que ele finalizou, mas finalizou bem longe do gol. E com 45 minutos teve um escanteio que a bola sobrou pro Martinez e ele chutou para fora também. Aí a gente foi pro segundo tempo, né? No começo do segundo tempo, teve um lance do Yuri Alberto, um cruzamento para ele logo aos 4 minutos que ele acabou chutando mascado. E aí vieram as substituições também, que eu não entendi duas coisas. Uma, por que que o Dorival não fez as substituições já no intervalo? Qual que é a diferença do cara entrar e jogar 6 minutos para depois fazer a substituição? Não entendi, bulhufas. E assim, cara, eu não gosto desse negócio de tem jogador que parece que tem cadeira cativa no Corinthians. Eu não gosto disso, pra mim...
tem que pôr quem tá melhor, mas tem jogador que parece que, eu não sei se é pelo alto salário, ou se é porque tem uma expectativa que... A gente sabe que tem isso, né? Muitas vezes um cara que tá apagado no jogo acaba resolvendo. Mas eu tô falando especificamente do Yuri Alberto, porque pra mim ele era um desses, na minha opinião, se você discorda, deixa nos comentários aí. Ele era um dos que já podia ter saído nessa mexida, entendeu? A gente sabe que o Yuri tá jogando lesionado, entendeu? Por que não pôr o Vitinho, que tá... Toda partida que ele entra, hoje não foi o caso, hoje ele não entrou tão bem assim, mas toda partida que ele tava entrando bem, por que não dá mais minutagem pra ele? Ou pro próprio Dieguinho, que acabou entrando só lá no finalzinho, sei lá, entendeu? É sempre o Yuri fica, né? Não tava fazendo nada e depois no final do jogo a minha teoria que eu pensei nesse momento que eu tô compartilhando com vocês aqui, acabou se confirmando. Foi uma partida péssima do Yuri Alberto, não fez bosta nenhuma. Inclusive, eu vou chegar lá, calma. Aí, ó, pra vocês verem como o Corinthians não produziu nada. Eu não sei se eu esqueci de marcar algum lance, mas basicamente eu anotei aqui 18 minutos, Corinthians sem criatividade, toca, na intermediária, volta a bola pra trás, toca entre a zaga. Então, ou seja, fica aquele posse de bola falsa, né? Que não gera perigo nenhum pro adversário, tocando ali da intermediária pra trás. E o Vasco, que não tem nada a ver com isso, que pra eles era uma boa empatar aqui em Itaquera, só esperando ali na defesa. Ou seja, a questão do Corinthians preponderante, amassando o time adversário. Como eu falei anteriormente também no vídeo, eu não vejo, ó, já faz muito tempo já. Teve um momento que eu até percebi, o torcedor do Corinthians, a torcida do Corinthians apoia pra cacete. O que a torcida do Corinthians faz? Vendo o time, jogador, eu sei que tem muitas outras torcidas que, pelo amor de Deus, se visse o Garro fazendo a partida que fez hoje, ou o Carrilho, cara, meu Deus do céu, velho. Por baixo, sem pensar muito, eu lembro de uns 3 ataques do Vasco que se originaram de passe errado do Carrilho. Ele tava errando passe de 5 metros, cara. Tocar a bola pro André Ramalho, tocou a bola tudo torta, que o André Ramalho teve que se matar pra pegar a bola, aí ele, né, já veio a marcação do Vasco em cima, ele teve que chutar pra frente de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Mas aí mesmo a torcida do Corinthians sendo super paciente, que a gente sabe que apoia o time, né? Já teve uma hora que ela tava começando a se irritar já, porque o Yuri Alberto que vinha fazendo uma péssima partida vai dar passinho de letrinha no meio de campo e errado ainda, né? Além de dar um passe de letra, que não era coisa pra se fazer ali na jogada que ele fez, ainda tocou errado, deu a bola de presente pro Vasco. Ó, com 20 minutos, cara, 20 para 21 minutos, o Felipe Coutinho teve uma jogada que ele passou do jeito que ele quis ali, cara. Deixou o Raniel e o Carrilho pra trás, chutou, gerou escanteio. Aí esse primeiro escanteio bateu, a zaga do Corinthians tirou, gerou outro escanteio. Nesse segundo escanteio, cara, o Vasco mandou bola na trave. Mais uma chance clara que o Vasco teve de sair na frente do placar. Saiu o Garro, que pra mim tinha que sair mesmo, tava horrível. E o Raniel. Entrou o Vitinho e o André. E o Yuri Alberto segue em campo. O Yuri Alberto segue em campo, não jogando nada, segue em campo. Depois, numa das poucas boas jogadas do Corinthians pela esquerda ali, se eu não me engano, eu não identifiquei se foi o André e o Bidu ou se foi o Vitinho e o Bidu, mas o Bidu cruzou e o Gustavo Henrique cabeceou na rede pelo lado de fora ali. Aí, cara, 35 minutos, mano. Olha o gol que o Yuri Alberto ia perder, cara. Basicamente era ele deixar o corpo pra bola bater nele, cara. Ele ia perder o gol. Pra sorte dele, né? Pra ele não se queimar mais ainda, ele estaria impedido caso fizesse o gol, né? Então aquele famoso salvo pelo gongo, né? Mas, cara, surreal, olha o gol que o Yuri Alberto ia perder, meu. Só confirmando o que eu achei lá no intervalo que ele já teria que ter saído. Parece coisa de engenheiro de obra pronta, mas não é. Eu juro por Deus que eu pensei isso no intervalo. E só veio a se concretizar o que eu tava pensando ao longo do jogo. Aos 38, o Dorival optou por colocar o Dieguinho no lugar do Memphis. O Memphis saiu meio irritado com a substituição ali. Eu não vou falar assim que ele tinha razão, porque ele saiu abrindo o braço, né? Mostrando claramente ficar insatisfeito com a substituição, né? A Ana Thaís tinha comentado no primeiro tempo uma questão sobre o Memphis ficar abrindo os braços, tipo, para jogador que deveria ter marcado, entendeu? Que jogador não gosta que o outro companheiro o exponha publicamente, assim. E nesse momento eu concordei com ela, né? Porque o Memphis estava abrindo os braços que era
pros caras marcar, mas quando ele faz uma jogada errada ou deixa de marcar e os caras correm pra ele, os caras não ficam abrindo o braço pra ele, entendeu? Então isso aí ele tem que tomar cuidado, porque isso aí ele acaba se queimando com os companheiros mesmo. Mas nessa questão da que o André abriu os braços na substituição, eu concordei, cara, porque com a visão que eu já vinha tendo, porque mais uma vez ia tirar o Memphis e não o Yuri, que vinha fazendo uma péssima partida. O que o Dorival tava enxergando no Yuri? Se você também tava enxergando isso no Yuri, fala pra mim que eu não tava enxergando. Por que o Yuri ficou em campo e o Memphis saiu? Eu não consegui entender, sinceramente, cara. O Maicon entrou horrível, um ataque do Corinthians lá pela ponta esquerda também. O Corinthians tava tentando armar uma jogada, ele simplesmente Vasco, deu a bola no pé do Vasco. O Carrilho, cara, como eu xinguei, eu já comentei dele anteriormente, mas nessa jogada específica que eu tô falando, ele deu a bola no pé do jogador do Vasco do nada, gerou um puta ataque pro Vasco e somando com todas as passes errados que ele já tinha dado antes, eu não lembro dos passes certos que o Carrilho deu, só passinho assim de 2 metros, né, que o cara tá do lado dele, mas toda a bola que ele tentava forçar um pouquinho mais, ele errava. Cara, eu não sei o que aconteceu, o Carrilho tinha feito até um jogo ok contra o Cruzeiro, não sei o que aconteceu hoje, entrou péssimo dos péssimos, cara. E basicamente um dos últimos ataques do Corinthians aí, o Coringão atacou com o Dieguinho pela ponta direita, o moleque chamou a responsa, trouxe mais pro meio, tocou pro Vitinho, o Vitinho cortou e chutou em cima do goleiro do Vasco, não em cima, né? Chutou no meio do gol, foi fácil pro goleiro do Vasco fazer defesa, e assim terminou, Corinthians 0, Vasco 0. Boa, galera, eu vou repetir o raciocínio lá do começo do vídeo. Copa, é isso aí. Copa, o Corinthians ganhou do Cruzeiro lá, já ficou aquele oba-oba. Ah, já ganhamos, o Cruzeiro veio e ganhou do Corinthians aqui. Tava um oba-oba que o Corinthians, o Vasco é muito freguês, não sei o quê, que o Corinthians tem que amassar o Vasco, fazer placar para já garantir o jogo da volta. O Vasco empatou aqui. O Corinthians pode perfeitamente ir lá empatar de novo no Rio de Janeiro, enfim, né? Como foi aquelas finais contra o Flamengo do ano retrasado, né? Que o Corinthians segurou lá no Maracanã, né? E conseguiu levar para os pênaltis. Quase a gente trouxe a Copa do Brasil, se não fosse o Fagner perder o pênalti. Mas enfim, Copa é isso, cara. Copa é isso, não caiam nunca mais. Espero que isso sirva de aprendizado para muita gente que é corintiano mais novo aí, que não tinha passado por algumas dessas pegadinhas aí de achar que é muito favorito. Sirva de lição pra você pra saber que Copa é isso aí. Até o motivo de algumas pessoas não gostar de Copa, preferir pontos corridos, porque fala que favorece quem tem uma regularidade durante o campeonato inteiro. E Copa pode acontecer isso dos times que não são tão bons ir lá e se fechar e não tomar gol e conseguir classificar. Por falar nisso, deixa sua opinião aí pra mim. Eu vou dar a minha, eu gosto. Eu acho legal isso de ter um campeonato de mata-mata e um de pontos corridos, entendeu? Eu não... Se o Brasileirão também fosse de pontos corridos, eu ia gostar. De pontos corridos não, de mata-mata, perdão. Eu ia gostar. Que eu gostava quando o Brasileirão do Moto era de pontos corridos, era de mata-mata, né? Classificava 8, jogava o primeiro contra o oitavo, enfim, fazia o chaveamento ali. Porque eu acho mais emocionante. O pontos corridos, às vezes, dá, né? O cara é campeão lá na última. É campeão já na penúltima rodada, o último jogo não tem graça nenhuma. Mas eu também entendo quem diz que premia o time que é regular ali, né? Mas aí, diz pra mim aí o que você acha, né? Mas na minha visão, por ser jogo de Copa, vamos ver se o Corinthians faz uma partida melhor e se esses desgranhentos que não jogaram nada hoje jogam melhor na próxima partida e a gente consegue, né? Pelo menos empatar com o Vasco, sei lá, ou ganhar de 1-0, enfim, e trazer essa Copa do Brasil para Itaquera, beleza? Valeu para você que assistiu até aqui, muito obrigado pela companhia aí. Conto com uma curtida, um comentário seu aí, se você puder fazer para ajudar o canal está começando. E lembrando, se você é seu primeiro vídeo aqui, que o canal não é só esse tipo de vídeo de pós-jogo, né? Eu faço uns vídeos editados sobre Corinthians e tal, e posto melhores momentos de jogos antigos do Corinthians. Eu vou deixar 2 vídeos aqui dos outros tipos de vídeos que eu costumo fazer, para se você quiser dar uma olhada aí, ver mais conteúdo do canal, beleza? Forte abraço, vai Corinthians, vamos ver domingo o que vai dar se a gente consegue esse título.